Veja só. Fazer silêncio, entrar cada um nos seus lugares, virar para frente e prestar atenção aqui. Marcelo. De repente, Senta no seu lugar. sufocar no artista. Pior que tem, cara. Vem pra frente, faça silêncio aí. Não, cara. Pronto. Chega. Vai treinar, filho, tem bagulho. Chega. Pronto. Fala na cara do. Ó. Bota o time. Eu estou guardando silêncio aí. Não. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, vamos falar de um filósofo político chamado Samuel von Pufendorf. Ele que viveu aí no século XVII, entre 1632 e 1694. E dentro da sua filosofia política, ele vai defender a noção dos direitos naturais. Eu esqueci quem que tem aquela teoria lá de. Pensa ou existe, alguma coisa assim? É o Descartes. Mas é isso mesmo, né? Pensa ou existe. Os defensores dos direitos naturais dizem que a natureza já nos constitui com 3 direitos básicos. Todos nós, ao nascermos, temos 3 direitos concedidos em algumas perspectivas por Deus e em outras pela própria natureza. Quais são esses direitos? Esse aí está relacionado ao direito da liberdade, né? Não, é o direito. A liberdade é o direito de ir e vir, é o direito de se expressar, o direito de professar a fé que você quiser. O problema é que nem sempre esse direito foi positivado, ou seja, foi ou se tornou parte das leis. Mas, para os defensores dos direitos naturais, a própria natureza nos concede esse direito. A gente nasce livre, ninguém nasce escravo. É a sociedade que, com as suas leis e regras, muitas vezes estabelece o escravismo. Todo mundo que nasce tem o direito de viver. A própria natureza nos concedeu esse direito de viver ao nos proporcionar o nascimento. E o direito à propriedade, que é o direito de usufruir daquilo que você conquista com o suor do seu trabalho. Então são esses os 3 principais direitos naturais: direito à vida, liberdade e propriedade. Então Samuel von Pufendorf, ele era filho de um pastor luterano na Saxônia, um alemão. Ele estudou teologia em Leipzig, mas ele vai buscar separar a filosofia política da teologia. Durante toda a Idade Média, filosofia e teologia estiveram intimamente associadas. Principalmente a filosofia era uma serva da teologia. Tinha até uma expressão em latim que era ratio antila fide, ou seja, a razão é uma serva, uma escrava da fé. Então a filosofia, que era racional, ela servia para poder criar argumentos racionais que justificassem a fé e a teologia, a crença em Deus. Ele vai buscar separar isso. Principalmente a sua filosofia política vai centrar-se no campo do direito. Ele vai defender que as leis do direito devem se basear no direito natural, que é o direito racional. Porque o ser humano é, por natureza, um animal racional. Nós nascemos com a capacidade de pensar. E o nosso pensamento racional tem esse poder de descobrir as leis da natureza e também de elaborar leis lógicas e racionais. Era o que defendia o Samuel von Pufendorf, né? Então ele estudou teologia em Leipzig, na Alemanha, mas só que ele decidiu se mudar depois para Iena a fim de estudar direito. E ele vai desenvolver boa parte da sua filosofia política no campo do direito das leis. Como devem ser as leis? Existem leis naturais? Será que a natureza ou Deus
estabeleceu algumas leis desde toda a eternidade que nós devemos segui-las. Ele vai refletir sobre isso. Lá ele descobriu os trabalhos de Hugo Grosso, que é um outro filósofo político moderno, início da modernidade, e Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que é um defensor do absolutismo. Mas ele vai discordar do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dizia que no estado de natureza, antes da gente viver em sociedade e fazer um contrato social, nós vivemos num estado de guerra de todos contra todos. Porque o ser humano é naturalmente mau. O homem é o lobo do homem, ou seja, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O Pufendorf não tinha uma visão tão pessimista em relação ao ser humano. Ele dizia que na natureza, muitas das vezes, a gente, por sermos racionais, seguimos os direitos naturais. Mas só que era necessário um Estado para poder administrar e garantir que esses direitos fossem preservados. Então essa é a função do Estado, garantir esses 3 direitos. Garantir que ninguém nos mate e nem que a gente mate os outros. Garantir que a gente tenha liberdade de vir, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade política, liberdade econômica. E garantir a propriedade, que a gente possa usufruir daquilo que a gente conquista com o suor do nosso trabalho. A função do Estado seria garantir esses 3 direitos aqui. Aqui ele vem de encontro e parece muito similar com John Locke, outro filósofo político moderno, né? Que vai discordar de Hobbes. Ele vai discordar do Hobbes nas suas teorias do direito natural, né? Ele vai defender o direito natural, que são os 3 direitos básicos, mas para o Hobbes, no estado de natureza, nós não tínhamos direito algum. Todo direito é positivo, ou seja, é criado e desenvolvido pelos seres humanos. O próprio estado também ele é artificial. Aquilo que é natural é o nosso egoísmo, é a nossa maldade, porque nós somos maus por natureza. Isso é natural. Agora o Estado vem para frear esse ímpeto violento, egoísta e maldoso que nós temos. Impedir com que a gente viva se matando, viva se escravizando, viva se roubando. Então o Estado serve para impedir com que a gente se destrua. Para o Hobbes. Pufendorf tinha uma visão mais otimista do ser humano, né? Então ele construiu a sua reputação pelas ideias sobre o direito universal. Então há um direito universal, principalmente baseado na natureza, nos direitos naturais. Ele foi nomeado o primeiro professor do direito das nações da Universidade de Heidelberg. Ele vai refletir também sobre a questão do direito internacional. Será que é possível estabelecer um direito internacional? Um direito que possa reger todas as nações? Ou será que cada direito é específico de cada país? Cada país deve ter suas leis diferentes. Ou podem existir leis universais, válidas em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer país. Ele vai refletir sobre isso e vai defender que é possível e que nós devemos buscar um direito universal, baseado nos direitos naturais, né? Então ele foi eleito professor, né, de Direito das Nações na Universidade de Heidelberg, onde ele expandiu os seus direitos sobre o direito natural, que é isso que nós estamos falando aqui, né? Abrindo caminho para a concepção depois de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço, mas que atuou na França, na concepção russoniana de contrato social. O Rousseau tinha uma visão de contrato social tanto quanto complexa. Primeiro, segundo ele, o primeiro contrato social foi fundamentado sobre a propriedade privada. O Rousseau é um crítico da propriedade privada, porque segundo ele é aqui que nasce a corrupção, a desigualdade e todos os males sociais. Rousseau vai dizer o seguinte: maldito foi o primeiro ser humano que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. Mais maldito ainda foram os outros seres humanos que não foram lá e arrancaram as cercas e disseram: não, a terra é de todos. Porque ali nasce a desigualdade entre os homens, porque uns passam a ter e outros a não ter. Aqueles que têm querem ter cada vez mais e fazem tudo, se corrompem para ter cada vez mais. Aqueles que não têm se corrompem para ter. Então, aí nasce a corrupção, nasce a desigualdade, nasce os crimes, nasce a violência, nasce tudo de ruim dos seres humanos. Tudo por conta de egoísmo, por avareza, por querer ter cada vez mais. Então é necessário agora firmar um outro contrato social, segundo Rousseau. O outro contrato social agora não tem como eliminar a propriedade privada, é irreversível, ela já existe e foi criada. Agora o novo contrato social tem que ser fundamentado na vontade geral, ou seja, nos interesses que nós temos em comum. Então só pode se transformar em lei se nós tivermos interesse em comum. Então se não houver um consenso, não houver interesse em comum, não pode ter lei.
Então, por exemplo, há um consenso sobre o aborto? Não há. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então não pode ter lei sobre aborto. Quem quiser abortar, aborta. Quem não quiser, não aborta. Tem consenso sobre porte de arma? Tem. Então não pode ter lei sobre porte de arma. Essa é a perspectiva de Rousseau, porque o Estado deve se fundamentar na vontade geral. A vontade geral, os interesses em comum e o consenso. Se não tem consenso, não pode ter lei. Porque todos aqueles que estão submetidos às leis devem concordar com ela. Porque se não concordar, essa lei não tem validade. Porque aí vai gerar disparidade, vai gerar disputas e vai gerar muitas vezes desobediência para a lei. Né? Então também propôs um sistema de direito internacional, independentemente da religião. Ele busca separar a política e o direito da religião. Lembrando que até esse período aqui histórico, século XVII, principalmente na Idade Média, o direito das leis eram baseadas em leis religiosas. Os 10 mandamentos, né? O catecismo da Igreja Católica, o direito canônico, que era o direito da Igreja. Então era esse direito que regia as sociedades. Agora ele quer um direito independentemente da religião, não baseado na fé, mas baseado na razão. Ele mudou-se depois para a Suécia, como historiador da Corte Real, e desenvolveu uma teoria do governo da Igreja que empregava a distinção entre as leis da Igreja e do Estado. Não deve haver uma separação entre religião e Estado. Acabou aí? Felipe! Ô Felipe! Tchau pra vocês, boa noite, Eu tenho que escutar o áudio. Eu tava fazendo a